Olá pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de deixar registrado o nosso prazer de ter vocês conosco hoje à noite para a gente bater um papo bem informal, um bate-papo caseiro, sobre um tema muito comum e muito pertinente na prática médica oftalmológica, né? Que são as ametropias ou os erros refracionais do olho. Oi Malopes, tudo bem com você? Muito obrigado. Quando a gente pensa em consulta oftalmológica, a primeira causa de consulta oftalmológica na nossa prática são os problemas de grau. E quando a gente fala em problemas de grau, a gente tem basicamente 4. Nós temos a miopia, hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Nós vamos conversar mais ou menos uns 20 minutinhos com vocês a respeito desse tema, tá bom? Oi, Josiane. Que bom que você pôde estar conosco, escolheu esse tempo para estar com a gente. Muito obrigada. Então é assim, vamos lembrar o seguinte, que a luz, ela é uma onda eletromagnética. Então a luz ela é gerada por uma fonte. Vamos pensar nas fontes naturais, sol, lua, estrela. E as fontes artificiais, por exemplo, uma lâmpada. Essa luz, então, ela é gerada por essas fontes, ela é propagada no ambiente. À medida que ela vai se propagando, ela interage com a superfície. E dependendo das características dessa superfície, é que a lente vai mudar um pouco o seu trajeto. Então, vamos pensar na superfície olho, tá bom? Lembrando que o olho é como se fosse uma esfera. Ele tem esse formato arredondado, como vocês podem ver, tá bom? E a luz, ela bate nessa primeira parte do olho, chamado córnea. Em seguida, ela tem continuidade por toda a parte interna do olho, até atingir o fundo do olho, a retina, onde ela se transforma em corrente elétrica. E através do nervo óptico, a luz vai para onde? Para o cérebro, onde se dá o fenômeno do complexo da visão. É exatamente a mudança de trajeto da luz dentro do olho que vai gerar as ametropias ou os erros refracionais. O olho, de uma maneira geral, ele tem aproximadamente 23 milímetros e meio de diâmetro, tá bom? Então, se a gente pensar o olho dessa região da córnea até aqui a retina, ele mede aproximadamente 23 milímetros e meio. Quando a gente pensa em pacientes portadores de miopia, são aqueles que, por natureza, têm um olho cujo diâmetro é maior do que 23 milímetros e meio. Ou seja, o olho é grande. Então, quando a luz ela bate na córnea, ela tem continuidade, só que ela não chega no fundo do olho. Ela para no meio do caminho. Qual o resultado disso? O paciente tem dificuldade para enxergar. Uma característica muito comum do paciente míope, ele geralmente fecha o olho para ver se ele consegue compensar a deficiência natural dele, alterando um pouquinho o poder refracional de algumas estruturas do olho, principalmente o cristalino, para facilitar ele enxergar o objeto. Só que não consegue se fazer esse movimento de fechamento dos olhos para compensar essa deficiência natural por muito tempo. Oi, Luciano, obrigado por ter vindo ficar com a gente esse tempo. Então, o paciente míope, por natureza, ele não enxerga bem de longe. Ele tem um olho cujo diâmetro é maior do que a média. A luz para no meio do caminho e o paciente tem dificuldade para enxergar. É a famosa vista embaçada. Tudo bem? Quando a gente pensa no paciente hipermétrope, o raciocínio... Oi, Amanda, obrigado por ter vindo. O paciente hipermétrope, o raciocínio é exatamente o contrário. É aquele paciente que o diâmetro do olho é menor do que a média, que é em torno de 23, 23,5. Então, vamos pensar que o paciente tem em torno de 22 milímetros ou 22,5, tá bom? Então, a luz é como se ela, de uma maneira geral, para facilitar o entendimento, passasse direto. Ou seja, ela não consegue parar na retina. Lembra que a retina é nosso ponto de referência. Da mesma forma como funciona a máquina fotográfica. A gente precisa que as imagens sejam formadas lá no filme, que sejam formadas na retina. Então, no paciente hipermétrope, o tamanho do olho é um pouco menor do que a média. A média é em torno de 23, 23,5. Então, a luz, ela, em vez de dar uma paradinha na retina, é como se ela passasse direto. O que é que isso acontece? O paciente tem dificuldade para enxergar, mas tem um detalhe. Os pacientes hipermétropes, por natureza, têm um mecanismo natural que a gente chama de acomodação. Então, dentro do olho, nós temos alguns músculos.
Os músculos internos do olho, ele tem a capacidade de alterar um pouquinho o formato do cristalino, que é uma lente natural que a gente também tem dentro do olho. Quando o paciente hipermétrope tem pouco grau e ele é jovem, vamos pensar um paciente de 20 anos mais ou menos, se ele tem 1 grau, por exemplo, ele faz uso do mecanismo natural de acomodação de maneira inconsciente e involuntária. Ele não percebe. E ele acaba compensando essa deficiência natural. Por isso que é muito comum o paciente hipermétrope ter grau, mas simplesmente não perceber que ele não tem grau, porque existe uma compensação natural, diferentemente do míope. O míope não tem capacidade que a gente chama de acomodação, a capacidade acomodativa. O músculo que é responsável em promover essa compensação não funciona bem no paciente míope, diferentemente do paciente hipermétrope, tá bom? Agora, à medida que a idade do paciente hipermétrope vai aumentando, consequentemente a capacidade do músculo de compensação vai diminuindo. E aquele grau que o paciente já tinha pode se manifestar de maneira tal que ele venha a ter alguma dificuldade. Então é muito comum o paciente dizer, olha doutor, eu tenho agora 30 anos de idade, eu sempre enxerguei muito bem até agora, mas eu percebi que quando eu vou desempenhar algumas atividades, principalmente quando eu vou fixar meu olhar no objeto, de longe, mas principalmente de perto, sobretudo telas, eu percebo que eu estou tendo um cansaço mais rápido. Aí quando a gente comenta para ele que ele tem um problema chamado de hipermetropia, que ele sempre teve esse probleminha, e agora ele está conseguindo compensar, ele acha, é como se fosse pego de surpresa. Ele diz, nossa, mas é engraçado, eu sempre enxerguei bem. De fato, ele sempre teve hipermetropia, só que ele tinha capacidade de compensação natural da hipermetropia que fazia com que ele não precisasse usar lentes corretivas para compensar essa necessidade. E à medida que o tempo vai passando, o indivíduo vai envelhecendo, parte da hipermetropia que estava oculta, ela pode vir a se manifestar. Então é comum, no primeiro momento, você encontrar uma hipermetropia um pouco mais baixa, com o passar do tempo ela pode aumentar um pouquinho, porque na verdade ela já existia, o que diminuiu foi a capacidade de compensação natural, fazendo com que então o paciente precise de opções de tratamentos, tanto clínicos como óculos e lente de contato, como cirúrgicos, que são principalmente as cirurgias refrativas na córnea, ou as cirurgias de implante de lente fáscica no olho, principalmente quando o paciente tem idade e indicação oftalmológica, tá? Um outro tipo muito comum de ametropia ou erro refracional se chama astigmatismo. De uma maneira geral, para facilitar o entendimento, é como se o astigmatismo fosse uma mistura da miopia e hipermetropia, ou seja, a luz, lembra mais uma vez, tá bom? A luz precisa ser formada na retina para que a gente consiga, a luz precisa chegar na retina para que a imagem se forme e a gente consiga enxergar. O que acontece no paciente astigmata é que ele, na verdade, tem 2 focos. Ele tem um foco antes e um foquinho depois da retina. Isso geralmente está mais associado com a alteração da curvatura da córnea. Então a córnea, diferentemente do cristalino, o cristalino é esse aqui e a córnea é esse aqui da frente, tá bom? Então a córnea ela tem uma curvatura anterior, tem uma espessura e tem uma curvatura posterior. Todo mundo tem astigmatismo. Quanto menor for a diferença da curvatura anterior e posterior, vertical e horizontal, menor astigmatismo, tá bom? Existem outros tipos de astigmatismo, principalmente o posterior, mas a gente vai entrar nesse detalhe, porque em vez de ajudar, pode complicar um pouco mais o raciocínio. Então, todos nós temos astigmatismo, só que quando o astigmatismo é muito baixo, 0,25, 0,50, não é necessário fazer prescrição de correção de óculos ou lente de contato, porque você consegue enxergar bem com esse tipo de grau. À medida que o astigmatismo vai se manifestando de maneira mais contundente, um pouquinho maior, então a gente precisa de correção óptica. Então, o terceiro tipo de erro refracional mais comum se chama astigmatismo. É quando eu tenho 2 focos, um antes da retina e um depois da retina. E o paciente vê de maneira distorcida, combinado? E um quarto e último tipo de erro refracional, que nós chamamos de presbiopia, é a famosa vista cansada para perto por causa da idade. Mais uma vez, lembra que eu comentei com vocês que dentro do olho a gente tem uns músculos internos chamados músculo ciliar, e esses músculos eles são importantes para alterar a curvatura do cristalino
e fazer com que a imagem seja formada na retina. Por volta dos 40 anos, é muito comum o olho começar a dar sinais de envelhecimento natural. Ou seja, o músculo ciliar não funciona de maneira adequada, ele não consegue influenciar na curvatura do cristalino, consequentemente, o paciente não consegue enxergar bem de perto. É muito comum, é típico aquele paciente que começa a estender o braço para tentar enxergar os objetos de perto. E geralmente o paciente coloca aquele óculos na ponta do nariz. Isso a gente chama de presbiopia. Então vamos recapitular rapidamente. O primeiro tipo de erro refracional mais comum, mais prevalente, é a miopia. A miopia geralmente está associada quando o paciente tem um diâmetro do olho um pouquinho maior do que a média. A média em torno de 23 milímetros e meio. Quanto maior for a miopia, maior o diâmetro do olho. E existe uma tendência natural da miopia ir aumentando. A partir do momento que ela começa, ela pode ir aumentando. E existe uma discussão muito grande com relação ao momento que a miopia pode aparecer, pode ser em qualquer momento da vida. Quanto mais jovem o paciente, quando a gente fala momento da vida, vamos pensar até a terceira, quarta década. É muito difícil a manifestação de miopia a partir da quinta década. Não é comum. Pode acontecer porque a medicina é uma ciência não exata, mas isso não é comum. Quanto mais jovem se manifesta a miopia, a tendência natural é que essa miopia vá progredindo. E a miopia, então, é quando o olho tem um diâmetro um pouquinho maior do que a média da população. E a principal característica da miopia é dificuldade para enxergar de longe. E vem uma discussão muito grande. Doutor Charles, então, quando é que a miopia se estabiliza? Gente, aquela história de 18 anos e 21 anos de idade não existe mais. Eu tenho muitos pacientes no consultório por volta da terceira década de vida, mais do que 30 anos de idade, e com a miopia em franca progressão. Então, a gente tem que esperar, quem tem interesse em fazer correção cirúrgica, a gente precisa aguardar a estabilidade do grau para a gente indicar a cirurgia. É outra discussão muito grande quando o grau se estabiliza, então não tem um tempo certo. 18 não é mais regra, 21 anos de idade também não é mais regra. A gente percebe uma tendência maior à estabilidade da miopia por volta dos 30 anos aproximadamente, tá bom? E uma vez então estabilizado o grau, como que a gente sabe se o grau está estável? Então, o ideal seria se o paciente tivesse o histórico dele guardado para que ele pudesse levar até o médico. Olha, doutor, essa aqui é minha receita por 2015, 2016, 2017. Aumentou de um ano para outro, aumentou um pouquinho mais. Agora, a partir dessa data, eu percebi que a minha miopia diminuiu bastante. E olha só, doutor, curiosamente, eu estou usando esse óculos há mais ou menos 2 anos e estou enxergando bem com ele. Eu percebi que minha miopia não aumentou. Isso é um sinal muito sugestivo de estabilidade do grau. Tudo bem? O segundo tipo de grau que a gente comentou é hipermetropia. O raciocínio é o contrário à miopia. São aqueles pacientes cujo diâmetro do olho é um pouco menor do que a média da população. Então, o tamanho do olho da córnea em direção à retina é aproximadamente 23 milímetros e meio. Então, se o paciente tem um diâmetro menor do que isso, ele tem o quê? Hipermetropia. Então, a luz, quando ela atravessa todos os veios do olho, ao invés de ela dar uma paradinha na retina, vamos facilitar o atendimento. É como se ela estivesse passando direto. E com isso, o paciente tem dificuldade para enxergar. Só que o paciente hipermétrope tem uma vantagem. Quando a hipermetropia é baixa, ele lança a mão de um recurso que a gente chama de acomodação. Dentro do olho a gente tem alguns músculos internos chamados de músculos ciliares. Eles conseguem influenciar na curvatura do cristalino, o que por sua vez pode facilitar na formação da imagem na retina. E o paciente enxerga bem. Mas à medida que o tempo vai passando, com o envelhecimento natural do olho, do corpo e consequentemente do olho, essa capacidade acomodativa vai diminuindo. Aí se manifesta a hipermetropia. E o critério para a gente indicar sempre correção clínica do tipo óculos de contato é a idade do paciente, a atividade que ele faz e, claro, os sintomas associados ao vício refracional. A gente também falou sobre o astigmatismo, é como se fosse miopia e hipermetropia juntos para facilitar o entendimento. Então a gente tem 2 focos distintos, nós temos um na frente da retina e tem outro atrás da retina. E com isso o paciente não consegue enxergar nitidamente. A principal queixa do paciente é visão distorcida.
E a principal causa é quando você tem uma córnea cuja curvatura vertical é diferente da horizontal. Quanto maior for essa diferença, maior o astigmatismo, dois focos diferentes se formam distantes da retina e o paciente tem dificuldade para enxergar. E por fim, a presbiopia, a famosa vista cansada para perto. A principal causa de presbiopia é o envelhecimento natural do corpo. Semelhantemente à hipermetropia, a presbiopia, por volta dos 40 anos de idade, aquele músculo interno do olho chamado músculo ciliar passa a não funcionar de maneira adequada. Qual o resultado disso? Dificuldade para enxergar de perto. Aí a gente precisa então prescrever óculos ou lente de contato. Quando a gente fala em vista cansada ou a vista embaçada para perto, vai depender da faixa etária de idade. Então assim, hoje a gente vive no mundo digital, se utiliza muito tela. E é normal, quando eu fixo meu olhar no objeto, eu esqueço, eu simplesmente não pisco, minha lágrima evapora, meu olho fica seco. E minha vista fica embaçada, e os músculos do olho ficam muito cansados. Então é importante a gente fazer intervalos frequentes de descanso, depois de um período na frente da tela, mais ou menos 1 hora, sei lá, computador, tablet, celular, toma um café, toma água, bate o papo, vai no toalete. Você não deixa de enxergar, só que você não está com o seu olho parado, fixo no objeto. Você pisca um pouquinho mais frequentemente, a musculatura relaxa e com isso você consegue voltar para suas atividades. Mas chega um determinado momento que o olho, por si só, não consegue fazer uma compensação satisfatória à altura para quando a gente precisa desempenhar as atividades por um longo período. Aí, nesse caso, para a vista cansada, é interessante então a gente usar o famoso óculos de descanso. Na verdade, não é óculos de descanso, é aquele óculos que vai suprir sua necessidade para enxergar bem de perto, tá bom? Miopia, dificuldade para enxergar de longe, o diâmetro do olho um pouquinho maior do que a média. Hipermetropia, depende da quantidade de grau, da idade do paciente, do que ele faz, mas da maneira geral o paciente tem um olho cujo diâmetro é um pouquinho menor do que a média da população e vai manifestar o que a gente chama de astenopia. Dor de cabeça, visão embaçada, sensação de corpo estranho, irritação. Astigmatismo é quando a gente tem uma córnea cuja curvatura vertical é diferente da horizontal, formando dois focos distintos distantes da retina e a gente tem dificuldade para enxergar. E por fim a presbiopia, é a vista cansada para perto por causa da idade. Isso acontece por volta dos 40 anos de idade, isso é um problema progressivo. À medida que a gente vai envelhecendo, a presbiopia vai aumentando e consequentemente a gente precisa ir atualizando o grau. Tudo bem? Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Muito legal ter estado aqui com vocês esse tempo para a gente bater um papo bem informal, uma conversa bem caseira, uma linguagem bem simples, para vocês terem uma noção dos principais tipos de erros refracionais que acometem o olho humano. Não esqueça, é fundamental as consultas oftalmológicas pelo menos uma vez por ano. E não esqueça, tratamento de qualquer doença oftalmológica é médico. Você tem que procurar o seu médico oftalmologista. Qualquer dúvida, comentário, vocês expõem aqui e a gente vai respondendo a posteriori, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, boa noite e até a próxima nossa live. Tchau!